O tempo da Quaresma é este tempo forte da graça de Deus, é um tempo propício para a penitência, para a conversão, e por isso mesmo ele nos motiva a uma série de práticas visando a nossa conversão. Dentre estas práticas estão a oração, a penitência, a esmola e o jejum, conforme nós ouvimos na palavra de Deus. No entanto, diante dessas práticas e das propostas que nós sempre fazemos neste tempo de mudança de vida, de conversão, nós devemos nos questionar, como a própria palavra de Deus nos questiona: qual é o jejum que agrada a Deus? Qual é o jejum que agrada o Senhor? Nós sabemos que jejum consiste numa prática exterior. Jejum é a privação, geralmente, de uma das refeições principais do dia, conforme nos ensina, nos orienta a Igreja, que nós oferecemos a Deus como sacrifício e também pelo propósito da nossa própria conversão. E a gente pode colocar nas intenções de conversão outras pessoas, outras realidades. E sabendo disso, precisamos nos perguntar: o que será que mais importa? As práticas exteriores que nos propomos ou as mudanças espirituais e temporais que elas podem nos levar? Certamente o que mais importa é essa segunda parte, a mudança espiritual, a mudança temporal, que a prática do jejum, da abstinência, acabam nos levando. Mas para chegarmos nesse resultado, necessariamente nós precisamos passar pela prática exterior. Mas é preciso entender que só a prática exterior por si só, ela não é suficiente para a nossa conversão, para a nossa mudança de vida. Ela tem que estar ligada àquilo que deseja intimamente, expressamente o nosso coração. Por isso Deus nos falava por meio do profeta Isaías: acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Certamente, ouvindo as palavras do Senhor, o jejum que agrada a Ele não é simplesmente a prática externa, de se privar das refeições ou de algo que nós gostamos muito e que faz parte da nossa vida. Como disse há pouco, essa face do jejum, ela é válida, sem dúvida alguma. Porém, ela perde o seu valor, ela perde o seu sentido se o jejum, não estiver unido à caridade para com o próximo. A Igreja nos lembra que quando nós jejuamos, ou seja, nos abstemos de uma refeição, aquela refeição deve ser destinada à caridade. A gente deve oferecer uma refeição a alguém pobre que passa por alguma necessidade, ou ao menos calcular o valor que nós teríamos gasto com aquela refeição e doar a alguém igualmente pobre que passa algum tipo de necessidade. O jejum tem que estar ligado à caridade. O sacrifício de não tomar uma das refeições do dia deve estar ligado à caridade de oferecer algo a alguém que pouco tem ou nada tem. E ainda, ele tem que causar em nós mudanças profundas, como nos relatou o profeta Isaías nessas palavras que Deus lhe comunicou a ele. Quem jejua precisa lutar pelo bem,
precisa ser construtor da paz, precisa desamarrar o jugo que oprime, precisa, enfim, ser luz nesse mundo, e não qualquer luz, mas a luz do Senhor iluminar os caminhos por onde vai. O jejum, bem como as outras práticas desse tempo da Quaresma, a oração e a esmola, sem a caridade e sem a mudança de vida, eles não têm sentido nenhum, porque eles exprimem a conversão com relação a nós mesmos, em relação a Deus e também em relação aos outros. Quem vê e entende o jejum dessa maneira, agrada a Deus, porque revela ter uma alma penitente. A alma penitente é aquela que sabe se ofertar, é aquela que se oferece, e oferece-se para agradar a Deus, ao invés de oferecer a Ele sacrifícios e holocaustos externos que não o levam à conversão e muito menos ao encontro com Deus. Nós cantávamos e rezávamos no Salmo de Resposta da primeira leitura que Deus não despreza um coração arrependido. Deus não despreza o coração de quem o agrada, o coração que se abre à contrição, ou seja, que sente dor pelo peso do pecado cometido, mas quer voltar de novo à graça e à comunhão com Deus. Deus não despreza um coração que reconhece assim o seu pecado e que não mede esforços para que possa viver ele e os seus semelhantes em sua presença. Nós jejuamos na Quaresma. A Igreja recomenda que, inclusive em outras épocas do ano, e sobretudo na sexta-feira, que é tradicionalmente um dia de penitência, a gente siga fazendo jejum, porque o jejum ele não tem época, ele não tem dias determinados. A única exceção é o domingo, o dia do Senhor, e as festas de guarda, como nós também ouvimos no Evangelho. Se o noivo está presente, os amigos dele não irão jejuar, mas tem dias que o noivo será tirado da sua presença, aí sim eles jejuarão. Nós não jejuamos no domingo porque é o dia do Senhor, é o dia da ressurreição, não tem sentido oferecer nenhum tipo de sacrifício a Deus nesse dia, a não ser a Santa Missa, que é a nossa consagração como igreja a Ele que é o Senhor das nossas vidas. Inclusive, nos domingos da Quaresma, nós estamos dispensados de qualquer penitência, de qualquer jejum, de qualquer abstinência, porque é o dia de estarmos com o noivo, é o dia de estarmos com o Senhor, de celebrarmos a sua vitória sobre a morte. Os outros dias, de segunda a sábado, dentro da devoção e da oferta de cada um, nós somos livres para fazer os pequenos sacrifícios pela nossa santificação. Não só na Quaresma, mas também fora dela. Porque o jejum que agrada a Deus é esse jejum que está presente na nossa vida, que é um jejum que não tem época, que não tem dia determinado. É um jejum que caracteriza que nós estamos esperando Deus, que nós temos esperança na ressurreição. É algo que se prolonga durante toda a nossa vida, na nossa busca, no nosso esforço pela santidade. O tempo da Quaresma devia nos ensinar isso. Aliás, ele nos recorda isso todos os anos, que o dia da salvação, o dia da conversão, não é só esse tempo característico e forte da graça de Deus que a Igreja vive, mas é todo dia da nossa existência, da nossa vida. Todos os dias devemos estar com o nosso coração voltado para o Senhor. Todos os dias devemos buscar santidade. Todos os dias devemos oferecer a Ele pequenos sacrifícios, representados por jejuns, por abstinências, por outras iniciativas pessoais que nos façam ser mais santos, mais abertos à palavra de Deus e mais compreensivos e receptivos com a ação do seu Espírito em nossas vidas.
Que Ele, portanto, nos ajude, nos inspire, nos leve a viver cada dia dessa quaresma e cada dia da nossa vida na sua presença, como dependentes que somos da sua graça, para que a santidade cresça em nós, para que o desejo de estarmos com Deus um dia também cresça e todo o nosso esforço seja coroado nessa vida que nós vivemos, mas sobretudo na eternidade, quando seremos semelhantes àquele que nos amou primeiro. Sigamos oferecendo a Deus os nossos sacrifícios, nessa certeza e ao mesmo tempo esperança de que Ele nos recompensará nessa vida, como eu já disse, mas sobretudo na realidade da vida eterna.